Salve família, eu sou o Júnior e hoje a gente vai falar um pouco sobre casos de teste. Como criar um bom caso de teste, o que é um bom caso de teste, os tipos, né, que existem ali de caso de teste. Eu posso escrever o caso de teste, como que eu escrevo, qual linguagem eu uso, eu tenho que ter um padrão, como que eu faço esse padrão? E também algumas técnicas de relevância, técnicas que a gente usa para pensar em quais casos de teste eu devo criar. Então eu vou trazer duas técnicas que a gente usa no dia a dia, técnicas comuns que se complementam e que servem para a gente criar casos de teste. Vocês acham que esse vídeo pode te trazer um bom conteúdo? Comenta, compartilha, curte o vídeo, ajuda a gente a engajar e aumentar a nossa comunidade, aumentar o número de pessoas que acompanham o nosso trabalho. Espero que vocês gostem do vídeo e bora para mais um dia. Como que a gente inicia ali um caso de teste, né? Como que a gente começa a criar esse caso de teste. Então, para começar a criar um caso de teste, a gente tem que definir ferramentas, modelos de trabalho e o que a gente vai estar testando, né? O que é um cenário de teste, vamos entender o que é um caso de teste. Eu falei um pouco para vocês aí em vídeos anteriores, porém agora eu vou expor mais o caso de teste, vou expor mais o que é um cenário de teste. Então, quando eu vou testar uma tela de login, por exemplo, o primeiro passo é eu criar o cenário de teste. Qual que é o meu cenário de teste? O meu cenário de teste é o teste de login. E o que são os casos de teste? Então aí eu posso criar vários casos de teste. Eu posso criar um caso de teste onde o usuário e senha é correto, onde eu tenha usuário incorreto, onde eu tenha senha incorreta. Então, para me escrever esses casos de teste, o primeiro passo é vamos definir uma ferramenta. Hoje a gente tem o Gira, que é uma ferramenta muito boa, que ela tem ali alguns plugins, né, que a gente conecta a ela. A gente tem o TestRail, a gente tem ferramentas como o Azure DevOps, que ele tem lá o Test Plans do Azure DevOps. Então a gente cria um plano de teste. Dentro do plano de teste a gente vai criar ali os seus casos de testes. E aí a gente vai conseguir testar melhor. Aqui para apresentar para vocês e descrever um caso de teste, o primeiro passo eu vou apresentar para vocês isso no editor de texto. E aí vocês vão conseguir entender melhor um caso de teste. Então eu vou descrever um caso de teste através de um editor de texto. Para a gente começar aqui, só para vocês entenderem, a gente vai dividir aqui o bloco em três partes, três grandes partes ali antes da gente chegar numa conclusão. Então, primeiramente, como eu faço para escrever o caso de teste? Porque antes de eu usar técnicas ou modelos ali para fazer os testes, primeiro eu tenho que pensar em como que eu crio um caso de teste, né? Para criar um bom caso de teste, antes de eu usar uma técnica, como que eu escrevo? Quais os modelos eu escrevo? Apesar da gente falar um pouco aqui sobre algumas técnicas após falar sobre partição de testes, limite de testes, mas primeiro eu quero partição de equivalência, sobre limite de teste, eu quero falar primeiro ali sobre como eu escrevo um caso de teste. E eu vou mostrar dois dos principais modelos que a gente usa aqui na área de qualidade. Então aqui a gente vai falar mais sobre os principais tipos de teste. A gente vai falar sobre BDD. Muita gente acha que o BDD são as escritas, e não, gente, o BDD não são as escritas, tá? O BDD, ele é uma metodologia de desenvolvimento. E dentro do BDD a gente tem algumas escritas, tanto para as histórias, né? Que aí é a regra de negócio, o time de negócio vai escrever essas histórias de usuário, ou o step by step. Step by step ele é mais focado para o teste, porque aí o time de negócio vai escrever a história do modelo deles, da forma deles, e nós vamos desenvolver a segunda parte. O BDD ele é composto pelo Gherkin e a gente tem o Cucumber para escrever os cenários de teste. Pra vocês entenderem um pouco melhor, a gente aqui tem na história do usuário, nas histórias de usuários, a gente vai falar sobre o Gherkin, que é como que o PO, né, ali o Product Owner, né, que seria o dono do produto, a pessoa que faz ali as histórias e fala o que a gente está desenvolvendo para essa aplicação, o como que ele vai escrever. E como que ele faz isso? Ele tem que escrever nesse padrão de eu como, aí ele vai descrever um tipo de usuário, o que ele quer fazer nesse caso, qual ação que ele quer fazer, qual ação que o usuário vai realizar e para o que, né? Aonde ele quer chegar, né? Onde eu vou chegar, para que serve essa ação. Então, um exemplo, eu como um usuário válido do sistema, quero acessar o sistema com sucesso para visualizar a tela inicial. Então é isso que a pessoa da história escreveu. E aí, quando essa história chega pra gente de testes, né, pro time de qualidade, aí a gente tem que escrever o caso de teste. E quando a gente parte para casos de testes escritas num modelo de Gherkin, né, quando a gente usa o BDD, então a gente escreve normalmente em Cucumber. Cucumber, ele é uma metodologia de escrita de testes. Mas
ele é focado no modelo de BDD. Lógico, a gente vai entrar em empresas que vai usar isso em qualquer outra metodologia. Às vezes não tem metodologia nenhuma, a gente não usa uma metodologia de desenvolvimento como BDD, porém o pessoal quer que você use Cucumber ali na automação, ou que você use Cucumber na descrição dos testes. Então você tem que saber, é importante saber, apesar de nem todo mundo achar que é o melhor modelo. Tá? Eu particularmente não gosto de usar Cucumber se eu não estiver usando o BDD, se eu não tiver uma escrita de histórias de usuário em Gherkin. Se o time não trabalha, né? Se não tem outras pessoas olhando para isso, eu não vejo uma necessidade de escrever dessa forma. E a gente começa ali pelo contexto, né? O contexto, ele vai descrever o contexto. E aí eu vou explicar para vocês mais à frente o que seria o contexto, tá? Ele exige que a gente tenha um cenário. E aí eu vou escrever todos os testes nesse mesmo modelo. Dado, quando, então. Podendo usar e em alguns casos. Então, o que seria o cenário? O cenário ele descreve o que será realizado no teste. O dado ele descreve o ponto de início do cenário. Então, eu vou dar um exemplo mais abaixo, mas ali, o cenário de login com sucesso. E aí, qual que é o meu ponto de ação? Dado que o usuário e senha sejam válidos. Então eu tenho que esses usuários e senha, eles têm que ser válidos para eu poder continuar o teste. Então esse é o ponto inicial, ter um usuário e senha válida. Então quando? A ação que seria realizada. Então ali no quando eu vou falar quando que essa ação vai ser realizada. E eu posso usar um e, como eu falei, mais de alguma ação a ser realizada. Então se eu tiver mais de uma ação a ser realizada, eu vou usar o quando e vou usar o e para falar as próximas ações a ser realizadas. Então, aí eu vou querer o resultado. No então é onde eu descrevo qual é o resultado do meu teste, né? O que, que eu espero desse teste. Então, partindo para um teste de login, se a gente for criar um cenário de login com sucesso, né? Então a gente vai fazer o quê? Dado que os usuários são válidos, quando eu preencher os dados corretamente, então será exibida a tela inicial do sistema. Eu vou preencher os dados corretamente, né? Vou logar no sistema, então será exibida a tela inicial. É isso que eu quero baseado nessa história que foi escrita. Essa história foi escrita em Gherkin. A história poderia ter sido escrita de outras formas. E aí é muito mais a área de PO, tá, gente? Eu não posso falar tão bem sobre essa segunda área, que é uma área muito específica. É uma área própria dos POs ali, do pessoal de negócio. Porém, existem N técnicas para escrever uma história de usuário. Essa é uma técnica quando a gente fala de metodologia de BDD. Então, ela usa essa técnica. E aí eu poderia ter N outras técnicas para ser utilizado. Então, é isso. Essa é a parte do Cucumber. Aqui tá muito simples, gente. Eu quero mostrar para vocês o como você escreve um caso de teste, o que você tem que colocar no caso de teste. E aí, a partir daqui, a gente pode desenrolar. Se vocês colocarem nos comentários coisas que vocês acham interessante, a gente pode melhorar e fazer outras coisas. Partindo para um teste step by step. Como que funciona o step by step, gente? Step by step é um passo a passo, literalmente. Então, eu também vou ter um contexto que vai descrever ali todo o contexto do teste. Eu também tenho um título, que aí ele vai me... O título ele é baseado como se fosse um cenário, né? Eu vou falar aqui também o cenário, descreva o que o teste irá realizar. Então aqui, teste de login, login com sucesso, steps. Então aqui, diferente do BDD, né, no Cucumber eu vou escrever muito mais pensando no negócio. O que, que o usuário pensa, então eu vou escrever como olhar de negócio. No step by step, eu posso escrever com olhar de negócio? Posso. Porém, o mais padrão é que a gente escreva os passos a passos do teste. Como que eu vou realizar esse teste? Eu particularmente prefiro para a equipe de teste ter no step by step, porque você não depende que todo mundo tenha subjugado como que funciona aquela área do sistema. Eu tenho ali um contrato de testes. Então a pessoa, independente se ela tem um conhecimento amplo ou não, ela vai conseguir fazer aquele teste do sistema. Então ali a gente tem um resultado também, que aí eu valido o esperado. Se o resultado esperado está de acordo com a minha ideia. Então quando eu for fazer um teste manual, eu vou fazer ali o step 1. Eu vou realizar a digitação do usuário. O step 2, eu vou realizar a digitação da senha. O step 3 é clicar no botão de login. E o meu resultado esperado é que seja exibida a tela inicial do sistema. Então eu tenho passo a passo exatamente o que eu vou realizar. Um pouco diferente do BDD que eu falo o negócio. Eu espero que o usuário e senha estejam válidos, né? E depois que eles estiverem lá imputados no sistema, eu quero que seja exibida a tela inicial. Mas eu não falo como eu vou fazer isso. Então eu não falo passo a passo do teste. É interessante também, ele é importante, porém eu preciso de mais conhecimento das pessoas. Conhecimento sobre o negócio, conhecimento sobre a ferramenta. Aqui não. Aqui se eu tenho um funcionário novo e eu preciso que ele faça o teste, ele consegue testar. Ele consegue fazer passo a passo. Um é melhor que o outro? Não. Cada um é muito bom para um tipo de situação, para um tipo de mercado.
e para um tipo de empresa. Então, assim, primeiro passo, por que que eu apresento aqui os dois principais? Porque você entrou numa empresa nova, você está começando, você bateu o olho lá, você viu como o time está trabalhando, você já sabe o que você tem que fazer, você já entendeu mais ou menos a regra. Ou não, você é um dos pilares da empresa, você vai iniciar. Então você vai entender o perfil da sua empresa e você já conhece como trabalhar melhor. Você já sabe qual usar, qual ferramenta usar. Se eu uso um step by step, se eu uso um BDD, se eu mesclo o BDD com um step by step. Então isso é muito interessante, tá, gente? É muito interessante que vocês conheçam metodologias, conheçam modos diferentes de trabalhar e como fazer essas coisas. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que é o contexto, né? Aquele contexto que a gente falou no step by step, aquele contexto que a gente falou no BDD. O que que é o contexto? Então vamos lá. O contexto nada mais é do que tudo aquilo que tem que estar pronto para me iniciar o teste. Então não adianta eu querer começar um teste se o contexto ainda não estiver legal. Se eu não tiver o contexto, se eu não descrever o contexto. Então o teste, para mim começar a testar alguma coisa, tudo que eu preciso para o teste tem que estar pronto. Então isso é o contexto, ele representa tudo que deve estar configurado antes do teste iniciar. Então vamos para um exemplo, né? Um exemplo em Cucumber e um exemplo no Step by Step. Primeiro exemplo vai ser no Cucumber. Então, primeiro eu tenho um contexto. O meu contexto é deve possuir objeto X no estoque. Porque para mim fazer uma compra, aquele objeto tem que estar em estoque. Se o meu usuário vai comprar algo sem aquilo no estoque, eu não consigo comprar. Então, dado que estou na tela de compra, quando eu escolher o objeto X, então o objeto deverá ir para o carrinho. Mas para ele seguir esse processo, eu tenho que ter ele em estoque. Então, para mim fazer esse teste, eu tenho que ter esse objeto em estoque. Então, esse é o meu contexto. E no Step by Step, o contexto é o mesmo. Eu devo possuir o objeto X no estoque. E aí vamos para os passos. Passo 1, acessar a tela de compra. Depois eu tenho que clicar no botão escolher do objeto X e clicar no botão carrinho. Aí, na hora que ele abre o carrinho, né, ele deverá exibir o objeto X no carrinho. Então, mas para tudo isso acontecer, eu tenho que ter o contexto. Então, o contexto nada mais é do que tudo que tem que estar configurado para aquele teste funcionar. Beleza? Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter de entendimento. Para que eu consiga realizar esses testes, para mim que eu consiga realizar uma execução, eu tenho que ter algo antes, eu tenho que fazer uma configuração X. Se eu tiver uma coisa obrigatoriamente fazer antes, então eu preciso de um contexto. E esse contexto muitas vezes tem que estar descrito. Ah, ele precisa estar descrito sempre? Não, eu poderia no próprio step by step já informar, ou no Cucumber, no dado, eu falar, dado que eu tenho o objeto no estoque, e tudo certo. Então também é como você vai desenvolver o seu caso de teste, mas você tem que conhecer, você tem que saber que existe esse background, existe essa informação. Sem conhecer isso, você vai fazer do jeito que falam para você fazer na internet, ou como antigos falam para você fazer, tá certo? Então assim, aqui eu já estou te dando embasamento de escrever casos de teste. Então hoje você pode usar a ferramenta que for. Só que a estrutura do caso de teste você já sabe fazer. Você já sabe que tem que ter um começo, um meio e um fim. Tá? Aqui é básico, é básico. Você vai incrementar isso com muito mais informações? Provavelmente. Porque cada caso é um caso. Quando a gente fala da vida real é muito mais complexo. Mas você tem que ter essa base. Sem essa estrutura, sem essa base, não, as coisas não vão funcionar muito bem. Agora a gente vai falar sobre técnicas. Algumas técnicas que a gente usa no nosso dia a dia para montar aí um caso de teste. Essas são técnicas que a gente vai trabalhar muito com valores. Quando eu tenho valores financeiros, quando eu tenho valores de idade. Então, quando eu trabalho com números, eu uso muito essas técnicas. Então, aqui eu vou apresentar duas técnicas que vai te dar embasamento para criar o caso de teste. Então, essa técnica você usa para poder criar o caso de teste. A primeira que a gente vai falar aqui é sobre a particionamento de equivalência. O que é um particionamento de equivalência? Ele é uma técnica que ela usa para a gente encontrar os extremos, né, as extremidades. Ela é usada para a gente encontrar os testes válidos e não válidos. Uma breve explicação aqui. Ó. A técnica é usada para reduzir o número de casos de teste dividindo os valores possíveis de entrada em grupos ou classes que se comportam da mesma forma. A ideia é, se um valor de classe funciona, todos os valores daquela classe também funcionam. Nessa descrição ela é baseada nos sílabos. Essas informações a gente faz no nosso dia a dia, tá, gente? Não é só um texto, não é só algo que está na teoria. Mas o que ela quer dizer? Nada mais ali. Vamos ler ali um exemplo para vocês entenderem. Campo, idade. Ele deve aceitar entre 18 e 60 anos. Onde eu preciso que a pessoa tenha no mínimo 18 no máximo 60. Vamos dizer que é um esporte muito agressivo, alguma coisa que limite a idade da pessoa.
Então a gente vai ter ali as classes de equivalência. Quer dizer que se for menor que 18, é inválido. Se estiver entre 18 e 60, esse teste pode passar. Se for acima de 60, é inválido. Então ele também não passa. Então eu não preciso testar todas as idades. Eu uso as equivalências. Eu vou testar o que é menor de 18, o que é maior de 60. E o que está dentro de 18 e 60 eu escolho uma para fazer o teste. Então, isso é um ponto, tá? Esse é um dos pontos. Eu vou sempre colocar ali uma idade menor que 18, uma maior que 60 e uma no meio, para a gente fazer ali a análise de a particionamento de equivalência. Então, eu vou fazer só uma de cada situação. Então, eu vou pontuar. Isso poderia ter mais coisas, tá? Porque aí depende. Se for maior que 60 e menor que 17 e menor que maior de 60, com menos de 100 quilos é saudável. Então a gente vai ter N fatores para fazer isso, tá? Mas aqui a gente está pontuando esse caso. E aí eu também trabalho, gente, com análise de valor limite. O que é análise de valor limite? Eu vou trabalhar, primeiro, eu faço a separação usando a técnica de particionamento de equivalência. Depois eu crio os valores limites. O que é o valor limite? É sempre os extremos válidos ou inválidos. Baseado no mesmo teste anterior, ali, numa idade entre 18 e 60, o 17 ele vai ser o limite inferior inválido. Ele é o limite. Tipo, 17 começa a estar inválido. 61 também começa a estar inválido. Então é o limite inferior e o limite superior inválido. E os limites válidos? Seria o próprio 18 e o 60. Então eu junto ali o que eu já fiz no particionamento de equivalência, que é pegar quais são as classes, né, de equivalência, e aqui eu separo pelos valores de teste. Porque eu posso separar as classes de equivalência e não usar o valor. Posso usar 15, posso usar 68 e usar 32. Mas eu posso trabalhar com valores de limite. E aí é outra questão. Eu vou testar sempre os limites, porque baseado nos sílabos e baseado no dia a dia de quem trabalha com testes, se os limites derem ok, na teoria todo o resto está funcionando. É uma verdade 100% absoluta? Não, gente. Já fica de aprendizado. Para quem trabalha com qualidade, não existe verdade absoluta. Não existe sistema sem bug. Existem bugs não encontrados. Hoje eu trouxe um pouco aí, galera, de como funcionam os casos de teste, como você cria os casos de teste, dando técnicas específicas ali para caso de teste. E aí sim, você já começa a ter embasamento para começar a fazer testes. Porque você primeiro escreve, primeiro faz a parte teórica, você tem que fazer isso. Isso é um conhecimento muito importante. Escrever casos de teste é muito mais importante do que sair clicando em botão. Então é isso, gente. Tente, faça, pegue testes na internet, pegue sites da internet e faça casos de teste, escreva casos de teste, depois faz manualmente, vai lá, faz o que você escreveu, vê se você consegue identificar. Se tiver com dúvida, manda nos comentários. E aí eu consigo ajudar, tento ajudar vocês a montar bons casos de teste. O vídeo tá te agradando, compartilha, comenta, curte o vídeo, né, para que seja mais engajado e a gente consiga gerar mais conteúdo para vocês. Salve, família!